Tudo bem, galerinha? Então, hoje vocês já estão vendo, vocês já viram a aula de cálculo da constante de equilíbrio quando os valores estão em equilíbrio, quando os valores já estão prontos. Então, agora a gente vai verificar como calcular a constante de equilíbrio quando esses valores eles não estão em equilíbrio. O que a gente vai ter que fazer antes para poder calcular isso? Então, vamos começar? Então, quando as quantidades dos reagentes dos produtos eles não dizem respeito ao equilíbrio que está acontecendo naquela reação, a gente precisa organizar essas informações de cada participante em cada etapa do processo. Como que a gente organiza isso? Utilizando como se fosse uma tabelinha. É isso que vocês têm que fazer para descobrir os valores em equilíbrio do que eles estão falando. Então, vocês vão ter lá a reação de vocês, né? A reação química, o reagente produzindo o produto e vice-versa. E a gente tem que colocar a quantidade que você tem de reagente e produto no início da reação. Na segunda linha, qual é a quantidade de reagente ou produto que vai reagir nessa reação. E por último, qual é a quantidade que fica em equilíbrio. Esse equilíbrio é a quantidade do que realmente eu tenho no início e do que realmente vai reagir. Então, a gente só trabalha com as quantidades do equilíbrio, né? Para a gente encontrar essas quantidades, a gente tem que considerar, primeiramente, que só uma parte inicial dos reagentes elas vão se transformar em produtos. Por isso que já no início a gente sabe que a gente não tem produto, que é zero. Então, é o primeiro dado aí que a gente já pode selecionando. A gente já vai fazer um exemplo para isso. Outra coisa é que a diferença entre a quantidade inicial e a quantidade que reagiu é o que eu acabei de falar. É ela que vai corresponder ao equilíbrio. São os valores que realmente a gente vai utilizar para poder calcular, então, a constante de equilíbrio. Então, nós vamos fazer um exemplo para verificar o passo a passo de como seria para montar essa tabelinha e aí, então, calcular a constante de equilíbrio por meio dela. Então, esse exemplo vocês têm ali na apostila também, podem acompanhar ali. E aí ele está dizendo o seguinte: a necessidade de se obter energia limpa está cada vez mais evidente. Uma fonte energética bem aceita e utilizada atualmente é a célula combustível do gás hidrogênio. E aí ele já está falando que o gás hidrogênio é o combustível desse processo, né? Então é bom você prestar atenção nesse enunciadinho, porque depois ele pede sobre o combustível, mas ele não diz mais quem é. É porque ele já falou lá no começo do texto. Um dos processos de fabricação de H2, que é o hidrogênio, consiste em misturar o monóxido de carbono e vapor d'água com um catalisador adequado. E a reação que ele está falando enunciado está representada aqui, que é o CO reagindo com água, produzindo CO2 e hidrogênio. Em um recipiente de 2 litros, foram colocados 6 mols de CO. Então, ele já me deu a quantidade que foi colocada de CO. E também foi colocado 6 mols de H2O. Após o aquecimento até 430 graus Celsius, verificou-se a presença de 2 mols de combustível. Então, esse combustível é o que ele falou no enunciado, que é o H2. Calcule a constante de equilíbrio Kc, que ele quer em termos de concentração, para essa temperatura. Então, a gente vai fazer isso no passo a passo. Primeira coisa que a gente tem que identificar é que as quantidades que a gente quer colocar lá para calcular a constante de equilíbrio depois, elas têm que ser expressas sempre em mol por litro, porque eu estou falando de concentração. E uma coisa que tinha lá no enunciado, ele falava que ele tinha um recipiente de 2 litros e que foi introduzido 6 mols de cada reagente que ele falou lá. Então, a primeira coisa é passar para litro. Então, 6 mols de reagente em 2 litros. Eu quero saber quantos mols de reagente para 1 litro, porque a unidade tem que ser mol por litro. Então, eu sei que para cada reagente eu vou utilizar 3 mol por litro. Ok? Primeira regrinha de 3 foi para normalizar essa unidade. Tiramos de 2 litros para 1 litro. Isso você vai fazer para cada um dos reagentes. Então, agora eu já posso preencher a primeira parte da minha tabela. Então, nós já encontramos que para 1 litro eu tenho 3 mols de CO e 3 mols de H2O.
como é o início da reação, eu já posso preencher o meu produto. Ele não me deu esse dado porque não tem esse dado. É zero, porque eles nem começaram ainda a reagir esses reagentes para poder formar esses produtos. Então, a primeira parte ali da nossa tabelinha, no lado dos produtos, isso é regra, sempre vai ser 0 e 0, ou independente, depende de quantos produtos vai ter nessa reação. E aí ele continua enunciado. Após o aquecimento até 430 graus Celsius, verificou-se a presença de 2 mol por litro de combustível. E aí ele falou que se manteve nessa temperatura. Então, uma das formas de a gente saber que entrou em equilíbrio essa reação é que a temperatura não se alterou mais. Então, eu sei que esse dado do combustível, que é o H2, ele já está em equilíbrio. Então, já é mais um dado aqui para a nossa tabela. Então, a gente já colocou os dados do início, né? E agora a gente vai lá e coloca esse 2 mol por litro no combustível, que é o H2, de novo, para não esquecer. E aí esse valor está em equilíbrio, porque a temperatura ela não se alterou mais. E agora eu tenho que trabalhar para preencher o restante da minha tabela. Então, se a gente já sabe que no equilíbrio tem 2 mols do combustível, que é o H2, e inicialmente a gente já sabe que não existe nenhum produto que era zero, então esse 2 mol por litro ele representa também aquela quantidade que reagiu e foi formada dos produtos. Porque se antes era zero, e aí eu já passo a ter 2 mol em equilíbrio, quer dizer que a quantidade que foi possível reagir também foi de 2 mol. Porque o equilíbrio é a diferença que eu tenho do início da reação para aquilo que reage. Então, você vai pegar aquele valor que está em equilíbrio, que é 2 mol por litro, e vai repetir aqui no reage. E isso a gente vai fazer para todos os produtos e também para todos os reagentes. E sempre a gente consegue determinar dessa forma a diferença daí do início da reação para o equilíbrio. Então, eu tinha 2 mols no equilíbrio de combustível, né, que é o H2. Então, possivelmente, só teria 2 mols para reagir. Porque a gente faz assim, ó. No início eu tinha 0. No equilíbrio eu tenho 2. Então, para ter 2, eu só posso ter 2 mols reagindo. É como se fosse uma continha de menos. 0 menos 2, 2. Né? Porque não tem como eu alterar isso. É um valor que ele se repete. Eu só tenho no equilíbrio a diferença do que eu tinha no início para aquilo que reagiu. E aí você vai pegar aquele valor que você descobriu que reage e vai repetir para todas as substâncias. Então, vem aqui para o CO2, vem aqui para o H2O e vem aqui para o CO. Mas é só isso que tem que fazer? É só isso. O que vai mudar? Se tiver algum coeficiente estequiométrico, vamos supor que tenha, deixa eu mudar a cor, 2CO aqui na tua reação. Então, você vai fazer 2 vezes 2 mol. Se for 3H2O, 3 vezes 2 mol. Se eles estão na quantidade formada de 1 para 1 para 1 para 1, que é o que aconteceu aqui, todos os coeficientes estequiométricos são 1, então eu não preciso fazer nada. Você simplesmente vai só repetir o valor que reagiu para todas as substâncias. E agora a gente verifica que essa diferença que ocorre das concentrações iniciais para aquela quantidade que realmente reage na tua reação, é ela que indica a concentração em equilíbrio para cada reagente. Então, como que a gente faz isso? Então, nós já fizemos aqui dos produtos, né? Nós já sabemos que se tinha 0 de combustível e aí entrou equilíbrio 2, é porque reagiu 2. Se eu tinha 0 de CO2 e aí eu já repeti esse 2 mol para todo mundo aqui, agora eu vejo a diferença. Então, de 0 para 2 mol, 2 mol. É como se fosse 0 menos 2. Olha o H2O. Eu tinha 3 mol no início. Aí reagiu somente 2 mol. Então, 3 menos 2, 1 mol por litro no equilíbrio. De novo, o CO, eu tinha 3 mol no início. 2 mol foi o que reagiu. 3 menos 2, 1 mol por litro. Então, essa é a quantidade no equilíbrio que a gente vai utilizar. Então, eu sei que no equilíbrio eu tenho 1 mol por litro de CO, 1 mol por litro de água,
2 mol por litro de CO2 e 2 mol por litro de combustível, que é o H2. Com essas concentrações em equilíbrio, que nós já conseguimos calcular aqui, arrumar, na verdade, na nossa tabelinha, a gente consegue agora calcular a constante de equilíbrio em termos de concentração. Então, vamos lá. Você pega aquela expressão da constante de equilíbrio, em cima vai os produtos, embaixo vai os reagentes. Então, eu tenho CO2 vezes H2 dividido por CO vezes H2O. E aí você substitui os valores do equilíbrio. São esses valores que nos interessam. Então, toda vez que a gente faz essa tabelinha, é somente para utilizar os valores que estão em equilíbrio, porque nós estamos calculando a constante de equilíbrio em termos de concentração. Então, os outros valores foram só para a gente chegar até esses que nos importam. Então, eu tenho 2 vezes 2, né, dividido por 1 vezes 1. Fazendo a nossa continha aí, nós encontramos uma constante de equilíbrio em termos de concentração de 4. Lembra que é adimensional, né? Então, não tem unidade para colocar aqui. Não é difícil. A gente tem que treinar essa tabelinha, né, para se adaptar a ela ainda, mas ela é bem tranquila depois que vocês pegam um jeito. Então, tentem fazer ali algum exercício da apostila, para já memorizando essa tabelinha, é só lembrar do início, reage, equilíbrio, e aí o resto a gente consegue calcular normalmente por meio da expressão. Tudo bem, pessoal? Tentem fazer. Qualquer dúvida, me procurem durante a semana que a gente vai tirando as dúvidas, ok? Até a próxima aula.